E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais de uma semana sem gravar vídeo no canal. Começou o Dia dos Pais, né? Sabe, aquele preparativo todo, né? Eu tava muito focada no Enseja, então não fiz nenhum preparativo específico para o Dia dos Pais. Então depois da prova aí foi a semana que eu realmente foquei em montar presentes. Não fiz investimento para o Dia dos Pais, né? Trabalhei com o que eu já tinha aqui, já tinha bastante coisa também. Tinha embalagem de presente, tudo, já tinha tudo para mim trabalhar. Eu tinha etiquetas também, aquelas tagzinhas de Dia dos Pais que sobrou do ano passado. Então deu para mim trabalhar super esse ano sem precisar fazer nenhum investimento. E enfim, vamos conversar um pouquinho, né? Já saiu o gabarito do Enseja. Eu só consegui pegar aquele papel cartão, né? Da parte da manhã só. Da parte da tarde eu não consegui, eu terminei minha prova, era mais ou menos umas 6 horas, e ele só ia entregar lá para as 8 horas da noite, né? Então eu acabei vindo embora para casa, não peguei o da tarde. Mas de qualquer forma, o mais importante era o da parte da manhã, que foi o que eu mais tive dificuldade, né? Eu fiquei muito feliz, assim, eu tô muito confiante. Gente, sério mesmo, eu fiquei emocionada quando eu vi... que eu fui fazendo a correção, né, de matemática, que era o que eu estava muito preocupada, né, que vocês sabem, eu acabei não conseguindo estudar todo o conteúdo, não só de matemática, né, em todas, mas não consegui estudar todo o conteúdo, tenho muita dificuldade com matemática, e consegui tirar 17 pontos em matemática, fiquei muito feliz. Claro que não é o ideal, né, não sei se vai dar para conseguir passar com essa pontuação, espero que sim. E a outra que foi da parte da manhã também, que eu tava muito preocupada, porque eu senti dificuldade lá na hora, porque foi a matéria que eu menos estudei. Então tinha, assim, algumas coisas lá que realmente eu não tinha estudado, eu não sabia. Então muitas das questões lá foi mais assim pela lógica, por tentar ali interpretar, entender, e realmente pela lógica, tentar entender ali a questão. E eu tirei 25 pontos, acertei 25 pontos não, né? Eu acertei 25 questões. Gente, eu fiquei assim, em euforia. A palavra é essa, eu fiquei em euforia, eu fiquei muito feliz. Pra muita gente pode ser besteira, mas assim, é uma conquista pessoal, né? Eu fiquei muito tempo com medo, desanimada, assim, momentos, né, me sentindo burra, me sentindo suficiente, achando que não ia conseguir. E assim, mesmo que eu não passe, né, eu acredito que sim, que era as que eu tava com mais dificuldade. Matemática eu não sei se vai dar para passar com essas 17 questões, espero que sim, né, passar ali, nem que seja na rapinha, mas as outras matérias eu acho que eu fui bem, que tava bem fácil, eu tinha estudado, entendi tudo. Então nessas que foi difícil eu consegui acertar 25 questões na de ciências, né, ciências... Gente, eu sempre confundo se é ciências da natureza ou ciências humanas. Eu sei que é da parte da manhã. Então, só alegria. E agora? Qual o próximo passo agora, né? Espero que em dezembro eu pegue meu diploma. Se não, bola pra frente. Se eu não passar em matemática, ano que vem eu vou gabaritar. Eu vou chegar lá e vou certo pra gabaritar aquela... Mas... tá tudo bem se eu ficar devendo matemática, eu aceito. Hoje em dia, aprender matemática, realmente, gente, virou pra mim uma questão de honra. Hoje em dia, eu continuo estudando, né? Como eu tinha falado pra vocês, continuo estudando matemática. Eu não vou desistir da matemática. Hoje em dia, a matemática que era pra mim antes um bicho de 7 cabeças, hoje em dia, pra mim, a matemática é um desafio que eu preciso, sim, passar por esse desafio. E os meus planos para agora, planos não, né, que já é os planos desde o início, mas a continuidade que eu tô dando, já tô dando, né, agora, tô continuando meus estudos, principalmente computação, Excel, Word. Eu tô já procurando um cursinho bacana, já olhei uns em alguns sites, me cadastrei em um, vou ver se dá certo para me continuar ele ou se precisar de algum complemento.
Não montei ainda um cronograma certo por conta da parte de computação, porque eu preciso começar esse curso, eu preciso, para poder eu conseguir fazer aquele cronograma certinho de dias das outras coisas que eu tenho que estudar, eu preciso da computação para poder eu me guiar nos outros, né? Então, assim, continuo estudando matemática, continuo português, né? Que é fundamental, é a base, assim, para todos os concursos, eu preciso. E o inglês, voltei a estudar, eu tinha parado de estudar e voltei a estudar. Aí o inglês, aquela coisa, né? Uns minutinhos por dia ali no Duolingo e uma vez por semana dedicar a videoaula, a realmente me aprofundar, né, no inglês. E outra coisa que eu tô estudando, não assim como vamos supor, como uma matéria realmente estudando, mas eu tô assim assistindo vídeos e quero sim muito melhorar minha comunicação, melhorar minha oratória. Eu percebi que eu tenho muitos vícios de linguagem e preciso, se eu pretendo trabalhar no ambiente corporativo, não só no ambiente corporativo, né, mas eu sou empreendedora e tudo, eu preciso ter uma boa oratória, eu preciso ter uma boa comunicação, né? Então estou estudando sim isso, estou precisando melhorar. Depois que eu comecei a estudar foi que eu percebi que eu tenho muitos vícios de linguagem, eu até aprendendo a falar gírias, porque o meu convívio é o quê? Meu esposo e meus 2 filhos, né? Os 2 adolescentes, um de 17 anos e o outro de 15 anos. Então, eles conversam muito comigo e eles falam muita gíria e tem muitos trejeitos ali que acaba, por conta de eu conviver muito, de conversar muito com eles, eu pegando essas gírias. Então, esse dia eu até me peguei falando se pá. Meu mais velho, ele fala muito, mãe, se pá, eu vou fazer não sei o quê. Se pá, eu vou fazer... Esses dias eu me peguei falando se pá. Aí eu disse, pô, meu Deus, eu falando se pá. Aí acaba a gente pegando, né, esses trejeitos. Então, eu quero melhorar assim muito minha oratória, melhorar minha comunicação, né, a fala em si, que a gente que é nordestino, a gente é habituado a falar muito engolindo palavras, né? Então fala muito... eu não vou lembrar agora um exemplo, mas a gente fala muito engolindo letras, né? Fala uma palavra engolindo letras. Então eu tenho... letra. Então eu tenho que aprender a falar mais corretamente. E também a questão da administração. Tô procurando também cursinhos. Nessa fase, assim, eu tô procurando o máximo de conseguir estudar sem ter que investir dinheiro. Então, estou procurando o que eu puder estudar sem precisar investir dinheiro, eu vou procurar. Então, existem diversos sites aí, né, de cursos gratuitos, com certificado, que são cursos realmente muito bons. Então, não faz sentido eu, tipo, um de administração, não administração à faculdade, né, em si. Eu tô pensando em talvez fazer... No momento eu quero começar com aquele assistente administrativo, a introdução à administração, e de acordo ali com o que eu for vendo dessa área, que eu vou ver se eu tô gostando e tudo, então aí eu vou decidir se eu faço realmente a faculdade ou não. E gente, uma coisa eu vou falar pra vocês, mas eu ainda tô, não sei, ainda tô pensando. Eu tô pensando em talvez começar a estudar para o Banco do Brasil, o concurso que vai ter, né? Eu tô de olho no do INSS também. E assim, esses 2 concursos são uns concursos muito, como é que chama? Muito concorridos, né? Eu sei, são concursos grandes, concursos muito concorridos, de grande peso. A concorrência é grande, tem gente que está estudando já há muito tempo, está super preparado. Eu sei que eu estou no começo agora, estou começando aí nesse mundo, mas eu estava refletindo, né, pensando bem, poxa, não custa nada tentar, eu não vou perder nada com isso. Conhecimento sempre é bom, então conhecimento nunca é demais. Se eu estudar para o Banco do Brasil, independente, poxa, é muito concorrida, a nota de corte vai ser altíssima, eu ainda não estou preparada. Se eu ficar pensando nessas coisas, eu não vou fazer nada, entende?
Então eu tava analisando, refletindo, né, na minha vida, refletindo de tudo. Eu, poxa, se for da vontade de Deus e se realmente for para ser meu, vai ser. Tipo, se uma daquelas vagas for para ser minha, vai ser. Então, o que é que cabe a mim? É não ficar pensando em empecilhos. Ah, porque tem muita gente preparada, tem muita gente que está estudando há muito tempo. Eu estou no começo agora, é muito concorrido. Se eu ficar pensando nessas coisas, eu não vou sair do lugar, entende? Então, eu pensei, poxa, não vai custar nada. A única coisa que pode custar é a minha inscrição, só. Mas conhecimento nunca é demais. E se eu não passar, eu vou fazer hoje, é o meu primeiro concurso, né? Então, eu não posso já ir fazer um primeiro concurso já com aquele pensamento, poxa, eu tenho que passar, né? Claro, a gente vai com fé e dando o melhor, estudar bastante para conseguir passar de primeira, né? É um sonho. Mas se não, também tá tudo bem. É bagagem para o próximo, entende? Então eu tô com esse pensamento. Certo, ok, tudo bem. Quanto mais conhecimento, melhor. Se não passar, serve de bagagem para o próximo. E assim vai, né? Se surgir algum outro aqui, vamos supor na minha cidade, algo mais interessante por aí, nesse caminho, né? Depois que eu fazer esse do Banco do Brasil, eu tô visando também o INSS, né? O INSS é um sonho, né? Mas ali sim no meio, entre o INSS, aparecer algum outro interessante aqui na minha cidade e tudo mais, então vou batalhar para estudar para aquele também. Então, gente, assim, depois do ensejo eu tô com uma visão totalmente diferente, sabe? Tipo, o ensejo me abriu assim, virou uma chave assim, tipo, eu posso, sabe? Eu consigo, é possível. Então, quantas vezes ali no meio dos estudos eu tô ainda com aqueles problemas de saúde que eu comentei já em várias vezes no vídeo. Eita, gente, eu esqueci de desligar deixar o celular no silencioso e tá chegando notificação de cliente aqui. Peraí, pronto, deixei no silencioso. Eu tinha esquecido de deixar o celular no silencioso. Então, ó, eu falei desligar. Essas coisinhas aí que eu tenho que estar sempre corrigida. Como eu tava falando, né? Virou uma chave assim pra mim de, poxa, eu consigo. Apesar de claro que o nível de uma prova de concurso, eu não estou falando sobre isso, o nível de uma prova de um concurso para a prova do ensejo é totalmente diferente. Mas, assim, essa sensação de superação, sabe? De conseguir essa emoção ali, que eu fiquei lá, fui fazer a prova com aquele coração apertado, com muito medo. Na hora que eu vi lá o gabarito, né, que saiu o gabarito, e eu fiquei lá anotando os meus acertos, essa emoção é muito legal. E essa sensação de sim, de eu consigo, eu não sou burra, não é tarde demais para mim, deu mais aquele gás, sabe? Então, como eu falei, tipo, a matemática hoje para mim agora é uma questão de honra. A matemática, que é algo que eu tenho muita dificuldade, agora eu enxergo como um desafio que eu preciso. Sim, eu não aprendi a matemática base, e hoje em dia eu entendo, se você não sabe, não aprende na escola a base da matemática, o básico, as operações básicas, não adianta, o resto você não vai saber. Então foi isso que eu não aprendi nada de matemática. A minha base, quando eu era ali do colegial, de criança e tudo, eu não aprendi. Por isso que quando chegou sexto, sétimo, oitavo ano, eu lembro que eu não entendia nada, por mais que eu tentasse, eu olhava a professora ensinando e tudo, eu sempre fui boa nas todas as outras matérias, mas matemática eu não conseguia entrar na minha cabeça. Eu me esforçava, eu olhava a professora, tentava aprender, mas não entrava. E hoje entendo que foi por isso, porque eu não aprendi a base. Então, se você não sabe a base da matemática, o resto a gente não vai saber. E assim, né, os objetivos continuam o mesmo. E agora eu tô com essa convicção, sabe, que eu consigo, eu posso. Basta eu correr atrás, eu acreditar. E assim, agora eu tô correndo atrás de algo que depende só de mim, depende só do meu esforço, da minha mentalidade. Não é algo que eu dependo de fatores externos. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo passar. Tipo, o meu sucesso vai depender só de mim.
vai depender só da minha dedicação, do meu esforço, da minha mentalidade. Não vai depender de fatores externos, disso, daquilo, outro, entende? Então, assim, eu tô super empolgada. Cada aprendizado é muito bom, eu tô gostando muito dessa fase. Então, questão de ler livros também tô continuando, que isso ajuda demais. E tô aí nessa constante busca por crescimento, né? Por crescimento pessoal, por crescimento profissional. Apesar de estar com esses problemas de saúde que eu já comentei com vocês, que alguns meses atrás me paralisou, né? A notícia me desestabilizou totalmente. Então, essa incerteza, esse medo do que está por vir, me deixou muito mal e ainda me deixa. Porém, eu tô com essa mente agora de não focar nisso. É uma coisa que não depende de mim. É uma coisa que não dá pra mim mudar e não adianta, eu não sei o que eu tenho, então não adianta eu ficar sofrendo por antecipação. Então é me cuidar, a única coisa que eu posso fazer, o que está ao meu alcance hoje, me cuidar, fazer todos os tratamentos, tudo que os médicos pedirem, todos os exames, até chegar ao meu diagnóstico. Então não adianta eu ficar sofrendo por antecipação. É triste, você saber que você está com suspeita de ter um tumor, mas eu não posso controlar isso agora. Tenho que esperar os exames. Eu passei agora, que eu tenho falado pra vocês, né? O último médico que faltava era o ginecologista. Eu passei essa semana, ele pediu mais alguns exames também, e passou uma medicação para me ficar tomando injetável uma vez na semana, para ir me ajudando com meus sintomas enquanto não sai a ressonância, né? Então, assim, tô com outros sintomas a mais do que eu já estava antes. Minha menstruação, ela parou. Eu parei o anticoncepcional, ela parou. Ele até agora me encaminhou para fazer o implante do DIU. Aí parou minha menstruação. Eu tô com uns apagões de memórias que tá me deixando muito preocupada, né? Agora com essa medicação ele disse que vai me ajudar no geral, né? Mas assim, eu tava tipo já com medo, porque era uns apagão de memória e eu tava dizendo, meu Deus, será que eu já tô com começo de Alzheimer? Se eu já tô com tanta coisa, eu não duvido nada que eu tô com começo de Alzheimer. Então, assim, coisas, tipo, esquecer a loja aberta, coisa que eu jamais, todos esses anos que eu trabalho, eu nunca esqueci. Então, no outro dia, meu esposo veio abrir a loja e disse, Wanda, tu esqueceu, tu não fechou a loja. Então, coisas bestas, assim, mas que muito frequentes. Esquecer um fogo. Eu ia ligar um fogo, aí não liguei o fogo, ali apagou da minha mente, eu saí, fui fazer outra coisa, depois aquele susto, ai meu Deus, o fogo. Quando fui olhar, nem ligado tava. Coisas assim, sabe, uns apagões, umas confusão mental. O mamão, esses dias eu fui comer o mamão, aí era pra cortar a casca, né? E ali na hora, tipo, só apagou da minha memória, eu pensei que eu tinha cortado a casca do mamão, e não tinha. Quando eu mordi o mamão pra comer, tava o mamão com a casca. Então, assim, essas coisas, sabe? Isso preocupa, deixa a gente, né, preocupado, porque a gente junta uma coisa com outra, tem os outros problemas, né? Mas é isso, eu não vou deixar uma coisa que eu ainda nem sei o que me parar, sabe? Parar meus sonhos, parar meus objetivos. Eu tenho que focar nisso, eu tenho que focar nos meus sonhos, correr atrás de conquistar minhas coisas, conquistar os meus objetivos, e seja o que Deus quiser. Enquanto sair o diagnóstico do que seja que for, é enfrentar e se tratar e se cuidar. Não adianta eu ficar sofrendo por algo que eu ainda nem sei o que é, né? Então eu tô com essa mentalidade. Então, gente, acho que é isso que eu tenho que atualizar aqui pra vocês. Que eu tento não deixar, quando eu começo a falar, eu vou falando, vou entrando em uma coisa, entrando em outra, e acaba ficando um vídeo longo. Eu tento tentar não fazer uns vídeos muito longos, tentar fazer uns vídeos mais curtinhos, mais rápido, mas aí eu vou atrapalhando, vou falando uma coisa, emendando com outra, quando penso que não tá o vídeo enorme. Mas é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.